eu tentei transformar numa linguagem gráfica para que todos nós entendamos a urgência em que temos para frear o aquecimento global enquanto dá tempo, se ainda der tempo. Olha só, olhando os emissores de CO2, um dos gases que prejudica ou contribui para o efeito estufa. A China representa quase 1/4 de toda a poluição da atmosfera, o que significa em números absolutos algo em torno de 12 bilhões de toneladas de CO2 jogados na atmosfera a cada ano. Os Estados Unidos, em menor escala, na segunda colocação, com 13,3% dessa representação, e a Índia, o país mais populoso do mundo, está em terceiro lugar, com uma quantia muito menor, 6,7%. No outro lado desta tabela, a gente tem grandes economias. A Alemanha, a maior economia da Europa, o Japão, a terceira maior economia mundial, e o Brasil, a maior economia aqui do Cone Sul. Ou seja, há uma relação entre países populosos e grandes economias, mas a gente vai esmiuçar as razões daqui a pouco. Eu coloquei numa linha do tempo o que foi realmente o aquecimento global, que parte a partir do século XIX. Isso é importante, nós estamos falando da Revolução Industrial, quando as temperaturas médias aqui chegam a ser negativas e elas passam então a um crescimento de 1,5 graus Celsius entre o século XIX e o comecinho agora do século XXI. E esses mesmos números se repetem quando a gente olha para diferentes institutos. Não é apenas a conclusão de um grupo de cientistas. Há exemplo de outros medidores, agências que monitoram o ambiente, o clima ao redor do mundo. Há exemplo do NOAA, que é a Agência Americana para Atmosferas e Oceano. Percebam que eles coincidem nos seus gráficos, que todo mundo aqui praticamente concorda que houve um aumento de 1,5 graus Celsius, e essa é a zona de perigo que a gente vai debater agora, entre 1850, a metade do século XIX, e agora 2020, o primeiro terço do século XXI. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor aí desses números, as razões e o que pode ser feito ainda, eu converso com Carlos Bocuí, que é um habitué da mídia brasileira, faz um trabalho muito importante de esclarecimentos sobre o clima. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental e, mais uma vez, eu agradeço a sua disponibilidade, Carlos, para conversar conosco. Eu vou começar com uma pergunta retórica, né? Eu trouxe gráficos aqui, números que mostram China, Índia, Estados Unidos, ou colocando na ordem China, Estados Unidos e Índia. Obviamente, se não houver uma resolução desses três grandes players, eu vou colocar um quarto na nossa conversa, que é a União Europeia, não tem solução. E aí que eu passo a bola para você. Quais são soluções agora emergenciais, enquanto a gente não chegou no primeiro terço do século XXI, que ainda dá tempo de fazermos para que a gente não superaqueça o planeta no final do século? Olha, o grande problema que se coloca hoje é o fato de que essas grandes nações estão em busca de hegemonia política e de hegemonia econômica, principalmente Estados Unidos e China, que disputam esse quadro no cenário global. E aí você tem uma questão ligada à instabilidade geopolítica das guerras, a questão de Israel, Hamas, de Rússia e Ucrânia. Então isso leva a uma instabilidade que faz com que os países não deixem o seu conforto do PIB lastreado em petróleo, dos seus armamentos que dependem do petróleo também. Quer dizer, toda a posição hegemônica desses países, essa disputa, está lastreada numa fase civilizatória do petróleo. Tá? O caso da Índia é um pouco diferente, porque a Índia tem uma população enorme e grande parte dessa população ela ainda não tem energia elétrica, e isso está sendo abastecido com usinas de carvão, o que é altamente poluente. Então, esses três grandes players, eles têm diferenças na sua motivação, e a grande questão é trazer para a mesa de negociação, principalmente China e Estados Unidos, para que eles tenham vontade política de implementar essa transição ecológica.
Meus agradecimentos mais uma vez a Carlos Bocuí, presidente do PROAM, que é o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Tenho certeza, Carlos, que a gente vai voltar a se falar aí no final da COP. Eu espero que cheguemos a uma conclusão mais esperançosa para que os nossos herdeiros possam ter um planeta minimamente saudável até o final do século. Até breve, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Precisamos trilhar esse caminho da sustentabilidade. É isso aí. Até muito breve.